Vamos ler aqui uma passagem que se encontra em Mateus 10:8, que fala sobre a missão dos 12 apóstolos. Jesus, ele chama os 12 apóstolos, ele enche eles de poder, de autoridade e envia as pessoas em todo Israel para poder pregar a palavra, curar, libertar, expulsar os demônios e até ressuscitar mortos. Jesus, ele dá a eles esta missão. E quando Jesus, ele chama e ele dá a eles esta missão, Jesus, ele também dá uma admoestação, e dá um conselho aos apóstolos. E veremos que conselho foi esse que Jesus, ele deu para que os apóstolos, eles se submetessem a esse conselho de Jesus. Em Mateus 10:8 vai dizer assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Como eu falei, Jesus chama os apóstolos e ele dá autoridade a eles e envia eles ao povo de Israel. Jesus chama-os de ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele diz, bem aqui no versículo 6, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 7, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. E no versículo 8 é a parte que eu li, que eu quero focar nela, que ele ordena que os apóstolos eles expulsem demônios, que eles ressuscitem os mortos, que eles curem os enfermos. E Jesus, ele vai dizer, e não cobrai nada de ninguém, de graça recebestes e de graça dai. Ou seja, eu estou dando a vocês esta autoridade, eu estou enviando vocês até as pessoas para que vocês preguem o evangelho, para que vocês curem os enfermos, expulsem os demônios, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, mas não é para vocês cobrar nada de ninguém, porque eu estou dando a vocês este poder e esta autoridade, não estou cobrando por isso. Então vocês também não deverão cobrar nada. E todo o ministério de Jesus foi desta forma. Não existia este comércio que hoje existe com a fé. Nunca houve essa história de que você, para ter acesso ao evangelho, a cura, a libertação, a salvação, você tem que dar dinheiro, você tem que pagar dízimo, você tem que dar oferta, você tem que manter a igreja, você isso e você aquilo. Eles estão vendendo o evangelho para você. Eles estão vendendo a cura, a libertação e a salvação para você. Porque você só é curado, só é liberto, só é salvo segundo este evangelho deles, se você estiver mantendo eles, se você der dinheiro a eles. Mas o evangelho, a cura, a libertação, a salvação, como você pode ver, toda a vida ela foi dada de bom grado aos homens, sem haver necessidade deles pagar por nada. Nunca existiu isso na igreja primitiva. Nunca existiu isso no ministério de Jesus Cristo. Alguns vão usar a passagem, mas tem que dar oferta. A Bíblia, ela não ordena, não existe um mandamento que te obrigue a dar oferta. A Bíblia, ela faz um conselho, se você quiser, você dê. Mas dê com o seu coração, dê com alegria. Se você quiser dar, a Bíblia não lhe impõe, a Bíblia ela não te obriga. E ainda que digo, mas havia mulheres como Joana que eram ricas e mantinham o ministério de Jesus. Sim, elas mantinham porque elas queriam. Elas mantinham porque elas tinham chamado para isso. Nenhum momento Jesus chegou para Joana, que era uma das mulheres que sustentava ele, e disse, você vai ter que me sustentar, você vai ter que dar o seu dinheiro para mim. Não. Elas se tornaram seguidoras de Jesus. Eram mulheres ricas, eram homens ricos. E ele sentiu no seu coração
de dar, de ajudar, sem haver necessidade de Jesus ele pedir. E Paulo, quando ele chega em certo momento a pedir oferta à igreja, eu vejo ele pedindo uma oferta para dar aos pobres, para dar às pessoas que estavam passando necessidade na igreja. E como ele mesmo disse, eu trabalho, não canso de trabalhar para o meu sustento, para não viver às custas da igreja. E quando ele chega em Corinto, se eu não me engane, e se junta com Priscila e Aquila, como eu já falei, ele junta-se a eles e começa a trabalhar para o seu sustento. E Paulo, ele era missionário, né? Paulo, ele era missionário, não tinha esse negócio de viver às custas de igreja. Acho que o momento que ele mais recebeu a ajuda da igreja, e é compreensível, foi quando ele foi preso. E ele já não poderia mais trabalhar. Aí, neste momento, ele se viu obrigado a receber a ajuda da igreja. Mas não porque ele era um preguiçoso, não porque ele estava vendendo o evangelho, mas porque ele não tinha condições de trabalhar, já que ele passou um bom tempo preso por amor a Jesus Cristo, preso pelos os imperadores romanos. Então, isso inventaram de uns tempos para cá. Isso nunca houve no ministério de Jesus. Eles pregam que se você quer a cura, quer a libertação, quer a salvação, quer um milagre, você tem que dar oferta, você tem que pagar dízimo, você tem que comprar tudo que a igreja vende, que a igreja está virando também empresa de vender as coisas, né? Inventa tudo enquanto para vender, acha que todo mundo é rico, que tem dinheiro para comprar. Às vezes a pessoa não tem nem dinheiro para pagar suas contas, vai ter dinheiro para ficar comprando tudo que a igreja vende. Enfim, mas a palavra de Deus vai dizer que a cura, a libertação, a salvação, o milagre, ele entra na tua casa, não é por meio de dízimo, oferta, não é por meio de sustentar a igreja, não é por meio de nada disso. A cura, a libertação, a salvação, o milagre, ele entra dentro da tua casa quando tu é obediente à palavra de Deus. Então, isso tudo vem por consequência do teu temor e da tua obediência a Deus. É tanto que se tu não for obediente a Deus, tu pode dar toda a tua riqueza para a igreja, mas tu vai continuar na desgraça. Por quê? Porque a bênção vem pela obediência à palavra de Deus, não é por dinheiro. Você não está comprando de Deus a cura, você não está comprando de Deus a libertação, a salvação e o evangelho, porque Deus não está vendendo essas coisas, Ele está dando. Ele está dando. Quem está vendendo é as igrejas de hoje. As igrejas de hoje, elas estão vendendo o que Jesus mandou dar. Jesus não mandou vender. Jesus disse aos apóstolos, vocês vão fazer tudo isso. Vocês vão impor as mãos, vocês vão até ressuscitar os mortos, mas vocês não devem cobrar nada de ninguém. De graça recebeste, de graça dai. Vocês receberam a cura, a libertação, a salvação de graça. Vocês estão recebendo poder e autoridade de graça, então é de graça que vocês irão dar a todas as pessoas. É esse o evangelho de Jesus Cristo. Embora eu seja a favor de congregar, não seja contra, mas infelizmente eu não vou ser hipócrita de dizer que as igrejas de hoje não estão vendendo o evangelho. Todas elas estão vendendo. Todas elas. Os cultos já começam com petição de dinheiro. Já começa fazendo, já exaltando. Ao invés de exaltar Jesus, já começa exaltando o dízimo, a oferta. Você tem que comprar isso, você tem que comprar aquilo. Que a igreja de Jesus nunca foi de vender nada, nem milagre, nem cura, nem libertação, muito menos de vender. É uma empresa de vender coisas. Os discípulos nunca saíram pregando a palavra e vendendo certas coisas que hoje eles estão inventando de vender dentro da igreja, simplesmente para se aproveitar da fé dos outros. Porque a pessoa às vezes pensa, se eu não comprar, todo mundo está comprando, todo mundo está ajudando. Se eu não ajudar, vão falar mal, vão achar que é porque eu não quero ajudar. E realmente vão mesmo. Realmente vão mesmo. Porque eles querem que todos se sintam obrigados a dar todo o dinheiro que tem para a igreja, a comprar tudo que eles estão vendendo, a estar envolvido com tudo que eles querem.
Ou seja, você tem acesso ao Evangelho, à cura, à libertação, à salvação. Mas você tem que pagar por ele. Por quê? Porque a igreja não está dando, a igreja está vendendo. Porém, o Evangelho, a cura, a libertação, a salvação que vem de Jesus Cristo, que vem da sua igreja primitiva, a igreja fundada por Jesus, ela nunca vendeu essas coisas. Ela sempre deu, porque a ordem de Jesus foi: ide as ovelhas perdidas à casa de Israel. Ele diz bem aqui em Mateus 10, do versículo 6 ao versículo 8. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, pregai o evangelho, expulsai os demônios, ressuscita os mortos, limpai os leprosos, cure os enfermos, de graça recebestes, de graça dai. Não cobrem nada às pessoas para fazer estas coisas. Foi esse o ensino de Jesus. Foi esse o conselho que Jesus deu aos seus 12 apóstolos quando ele os enviou. E era isso que a igreja deveria estar fazendo. Porque embora ele diga, nós não estamos cobrando nada, estão sim, porque você tem que pagar. Você sempre tem que pagar. Tem gente que sai da igreja porque não aguenta. Porque não tem dinheiro nem para pagar as contas, não tem dinheiro para comprar o que precisa e tem que deixar ainda o resto que fica na igreja porque pede demais, né? Então, esse nunca foi o evangelho de Jesus Cristo. Nunca. É o evangelho que está sendo vendido pelas igrejas. O evangelho de Jesus Cristo, da igreja primitiva, ele nunca foi vendido. Ele foi sempre dado de bom grado aos homens, a todos aqueles que quiser receber.